Insuficiência renal aguda é uma enfermidade que pode acometer qualquer pessoa. E quando ocorrer, o que fazer? A perda abrupta da função renal é definida como insuficiência renal aguda. Ela é muitas vezes vista nas unidades de terapia intensiva, UTI. Isso acontece porque acontece em pacientes extremamente graves, principalmente aqueles que têm a septicemia. Quando o paciente está em septicemia, sob cuidados em ventilação mecânica, remédios, drogas vasoativas que são feitas para manter a pressão do paciente em níveis adequados, isso pode afetar o rim de alguma forma, principalmente citocinas, produtoras de um processo inflamatório agudo muito importante. Perda de sangue, perda de líquidos e desidratação também podem causar insuficiência renal aguda, assim como as nefrites. Estes pacientes graves, sob cuidados de intensivistas extremamente competentes, são manejados com reposição de líquidos, soros e remédios adequados. Mesmo assim, os pacientes podem evoluir com insuficiência renal aguda. Uma das apresentações é a redução abrupta da diurese. O paciente deixa de urinar, aumenta os níveis de creatinina, que mede a função renal, e até mesmo de potássio, podendo trazer complicações cardiovasculares importantes, como arritmias. É neste momento que os intensivistas pedem o auxílio do nefrologista, e o nefrologista, com sua avaliação, faz alguns medicamentos, hidratação ou indica a hemodiálise para o paciente. A hemodiálise pode ser um procedimento, nesse momento, crucial para a vida do paciente. O tratamento através da hemodiálise pode acontecer de 3 vezes por semana ou até diariamente, dependendo das condições clínicas do paciente. Aí entra o nefrologista para indicar o tratamento mais adequado. A reposição ou não de alguns eletrólitos como cálcio, magnésio e potássio podem ser necessárias. A insuficiência renal aguda, ela tende a melhorar com a melhora clínica do paciente. Por exemplo, um paciente em estado grave na UTI em virtude de uma pneumonia, com a melhora desse quadro infeccioso, pode ter melhora da sua função renal. Em geral, é isso que acontece. Quando existe a melhora do paciente clinicamente do seu quadro infeccioso e a insuficiência renal persiste, pode ser indicada uma biópsia renal, que é a retirada de um fragmento do rim para se avaliar qual é aquela patologia que ainda está persistindo com a alteração da função renal. Assim, com especialistas competentes e equipamentos de alta tecnologia, o paciente tem maior chance de se recuperar de um estado extremamente grave. Existe a insuficiência renal aguda, que é a perda temporária da função renal. Por exemplo, uma pessoa que leva uma picada de cobra ou uma pessoa que faça um quadro grave de infecção, esse quadro grave de infecção ou esse veneno da cobra pode levar a um quadro que a gente chama de insuficiência renal aguda. Essas patologias, geralmente, o doente necessita internação em UTI. Então, foi criado, há cerca de 1 ano atrás, equipes, que a gente chama equipe da insuficiência renal aguda, que são 4 técnicos de enfermagem que ficam de plantão 24 horas cobrindo as UTIs dos hospitais, principalmente o Hospital da Unimed, o Hospital Dona Helena e o Hospital, a UTI do Hospital Regional. Essas equipes, quando ocorrem esses casos de insuficiência renal aguda, que é um quadro que demora em torno de 3 a 4 semanas para ser solucionado, quer dizer, o doente volta a urinar, ele para de urinar e volta a urinar dentro, em média, de 3 a 4 semanas. Essas equipes, esses técnicos de enfermagem são deslocados para essas UTIs e lá a Fundação ProRim realiza as hemodiálises necessárias para que o doente sobreviva enquanto a insuficiência renal aguda é resolvida, quer dizer, a necrose tubular aguda, que é a doença que leva à insuficiência renal aguda, ela vai sendo resolvida. O rim vai regenerando e o rim progressivamente volta, a pessoa progressivamente volta a urinar. E o objetivo do programa é a prevenção. Gabriela, você sabe a importância dos rins para a saúde da gente? Bom, os rins são muito importantes, eles fazem o processo de limpeza do nosso sangue.